Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal do Akasha. Hoje, para darmos continuidade ao nosso resenha do tarô Spacious Tarot, o tarô dos espaços, onde o espaço é que tem a relevância. O ser humano não aparece nesse tarô. Se vocês quiserem ver a primeira parte, a segunda parte, sendo que a primeira parte nós falamos apenas dos arcanos maiores, na segunda parte nós falamos dos arcanos menores, do naipe de espadas e do naipe de paus. Vocês podem acessar a nossa playlist e ficarem à vontade para assistir, para se inscrever, para comentar e para compartilhar nossos vídeos com outras pessoas, inclusive com as pessoas que nunca viram o tarô, não sabem o que é isso, mas que é interessante. Às vezes as pessoas não compartilham porque acham assim, a pessoa não gosta, a pessoa não fala nada a respeito, mas como que a pessoa vai gostar ou falar a respeito de uma coisa que ela nem conhece, ou só conhece de ouvir falar? Então cabe a você que gosta, que é simpatizante, que é estudante do tarô, que possa divulgar o tarô, divulgar o nosso trabalho para essas pessoas, para que elas também possam vir a se envolver com esse universo muito significativo, muito plural e muito objetivo que o tarô consegue imprimir na vida de todos nós, certo? Então vamos nessa terceira e última parte, onde falaremos dos arcanos menores do naipe de copas. Aqui para nós nesse tarô é copo de porcelana, copo de fato, é um copo de vidro, hora de porcelana, hora de vidro, e o naipe de pentáculos, ou naipe de ouros, ou basicamente como está aqui, moedas. Então vamos começar do mais sutil para o mais denso. Então nós temos agora o naipe de copas. O naipe de copas, vocês vão ver que existe uma espécie de fonte num copo transparente, e aí a gente observa no copo a visão dos cumes das montanhas ao longe, de forma mais nítida do que vista de fato como eles são ao fundo. Então é trazer as coisas para mais perto, é fazer com que a gente quase consiga apalpar, sentir as coisas como de fato elas são. Essa abordagem para mim foi uma jogada de mestre que o desenhista teve. E fica num elevado e em volta água. E aqui uma pequena fonte jorrando essa água, retroalimentando o processo todo. Agora nós temos o 2 de copos, o cups, copas. E aí a gente vai ver aqui nerúfenas, são plantas que nascem em pântanos, são plantas que conseguem extrair daquela água certas toxinas e conseguem lidar com esse processo e extrair o que há de melhor. Então, há uma parceria. Enquanto a água a água é transformada por essa fitorremediação da planta, dessa lótus, ela serve como base de nutrientes. Ela funciona como uma carta em que nós vamos encontrar a parceria perfeita, ou um reencontro das necessidades ou daquilo que é útil ao agradável, unir o útil ao agradável numa relação satisfatória, seja entre casais ou pessoas amigas que têm uma certa sinceridade e comungam dos mesmos princípios. Então fala muito bem, achei que ficou bem legal a ideia de pegar essas plantas aquáticas que prosperam em pântanos. Então há uma troca ali, há uma parceria interessante da planta que retira as toxinas do pântano para que no futuro seja não um pântano, e sim um rio com águas bem limpas e cristalinas, em contraposição à beleza que floresce
naquele pântano através das flores desses lótulos. Aqui nós temos o 3 de copas, criando uma espécie de cachoeira, e aí aqui o copo de porcelana, aqui um copo de metal e aqui uma xícara, basicamente. Dessas modernas que nós temos hoje, tomar Nescau, cappuccino, e elas estão ali interagindo. Perceba que é como se fossem relações em que cada um tem o seu próprio mundo, a sua própria realidade, mas conseguem em alguns momentos interagir numa confraternização amigável e satisfatória. Temos o 4 de copas, e aí o 4 de copas, um copo diferente do outro também, e aí está logo numa porção de terra que é circundado por correntezas fortes. Mas é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma correnteza, nada muda. E ali é o 5 de copas. O 5 de copas nós já vemos realmente taças, cálices de vidro e alguns copos quebrados, mas ao longe tem 2. Basta a pessoa ter a coragem de atravessar esse pequeno riacho e se servir dos 2 copos que ainda estão sendo possíveis de serem utilizados. Percebe? Aqui. O 6 de copas parece uma brincadeira de criança, é a nostalgia dos tempos de criança, quando você ia na praia e fazia os seus castelinhos, brincava, mas é a ideia divertida das boas lembranças que nós temos, que às vezes é bom revisitá-las, desde que isso não vire algo patológico, uma pessoa presa ao passado, mas que é importante revisitar as nossas raízes, as nossas boas lembranças, principalmente da infância, para trazer um pouco mais de leveza para o momento atual. Até mesmo agora que nós estamos aí com um pezinho já praticamente fora do pior, referente à pandemia, o pior já passou, então é um momento da gente reconstruir mesmo e lançar a mão dessas lembranças, dessas memórias, dessa convivência familiar, principalmente com os mais velhos, os avós, os tios, muito salutar. 7 de copas, bem legal porque essa questão da confusão, do sentimento, em que a mente não consegue se definir muito bem e cria uma série de fantasias e uma dificuldade de realmente se pautar num raciocínio que leve em consideração o sentimento, mas que o sentimento não apague por completo a razão. O 8 de copas, perceba que é o caminho. Olha só, não tem aquela história do João e Maria que deixa migalhas? Ali é uma espécie de adaptação com copos. Então são vários tipos de copos criando um caminho sinuoso, uma noite escura. E aí a sua nova experiência amorosa, ela está ao longe, tá? Você vai passar por um momento de aceitação do término, do desligamento, do deixar de lado, de tudo que você tentou nesse relacionamento, nesse envolvimento. Você procurou dar o seu melhor, se organizou da maneira que estava ao seu alcance e viu que não era o suficiente e deseja partir, mas parte num processo ainda difícil, levando consigo alguns momentos, algumas lembranças agradáveis vividas a 2, se esse for o caso. Mas pensa que é um caminho curvo, não vai ser rápido, vai ser demorado. Você vai ter que enfrentar esse processo ainda de
solidão e desligamento por um tempo. Ali nós temos o 9 de copas, e aí o 9 de copas, a gente já percebe que tem um dente de leão, que é o nome dessa planta, e é aquela planta que a gente sopra e sai voando essas, vamos dizer, pétalas. Eu não sei porque eu não fiz um estudo específico dessa planta. E aí é aquela observação que nós temos de pequenos prazeres nessas interações e nas relações diretas que nós temos. E todo esse processo aponta para o mar, para uma tentativa de se esbaldar e de sentir os momentos prazerosos, de molhar os pés nessa água e simplesmente curtir o momento como deve ser curtido e não pensar em nada mais do que simplesmente se permitir ter momentos de prazer e de se esbaldar nesse processo. Ali tem o 10 de copas e cada copo está jogando um líquido, uma cor, um matiz. E esse matiz vira um redemoinho que no centro tem a espiral. Então é esse ciclo que precisa ser retroalimentado para que as pessoas não tenham relações que sejam apenas relações aparentes, mas sejam relações consistentes. Entende? Então, não viver de aparências, viva o que de fato é. Mas se você quer ter uma vida boa, a dois, uma vida feliz, e você tem que entender que haverá momentos que esse, vamos dizer assim, um mar de rosa vai vir com espinhos. Alguns espinhos vão surgir no meio desse mar. Mas você não deve fazer de conta que você não se fere ou que isso não existe. É você saber retroalimentar, criar esse ciclo de reorganização e de reciclagem que precisa haver entre os dois, sempre ouvindo a outra parte, tentando fazer com que a outra parte seja ouvida e aquilo que é também do interesse do outro seja cumprido na vida a dois. Isso é se permitir ter uma vida feliz independente das dificuldades e é viver com autenticidade, nada de aparência. Aqui nós temos o pajem, e aí o pajem encontrou um ponto seguro que é nadar dentro de um copo. Aqui o cavaleiro, e o cavaleiro faz o quê? Vai nadar, aliás, vai mergulhar nas águas mais fundas, ainda não exploradas. Então vai lá no fundo do próprio sentimento, vai tentar encontrar um tipo de sentimento que ainda não tinha experimentado, vai tentar entendê-lo, vai tentar compilar esses vários sentimentos, ou esse sentimento que está lá ainda escondido e que precisa ser resgatado, ser realmente experimentado. Então o copo está ao fundo e ele já visualizou e está indo em direção. Não tanto por coragem, mas pelo sentido de aventura e buscando sentir algo que ainda não sentiu. Não foi sentido ainda. Ali a rainha como uma guardiã dessa beleza, dessa sutileza e do produto final desse processo de fitorremediação que as plantas aquáticas, a maioria delas fazem, e aí ela indo em direção. E aqui um copo virado em cima da lótus, da nerúfina. E aqui por fim, o rei, um peixe também maior. E aí vocês percebem que se o cavaleiro fez o processo de descer lá no fundo das águas deste rio, o rei já está fazendo o inverso, ele já está subindo. É a experiência adquirida no envolvimento e nas relações humanas.
E aí volta para encontrar esse copo que está vazio. Ou seja, muitas experiências já foram vividas. E aí, agora, o que você vai fazer com essa experiência? Tem que dar testemunho da sua eficiência, da sua capacidade de lidar bem e não lidar de qualquer jeito com os sentimentos. Ou seja, é quando você passa a dominar os sentimentos, o sentimento para de dominá-lo e você passa a dominar os sentimentos. Aí sim, você entende o que é ter realmente um amor mais refinado, que é muito próprio da rainha de copas, mas que o rei de copas também não fica atrás. Agora, nós vamos para o último naipe, que vai ser o naipe de ouros. Nós começamos lá no vídeo anterior no espadas, fomos para os paus, aí neste vídeo continuamos a sequência do mais sutil para o mais denso, que aí veio a água e por fim o ouros, porque é espadas o elemento ar, paus o elemento fogo, copas o elemento água e ouros o elemento terra. E assim fecha o ciclo de retroalimentação ou o ciclo de homeostasia planetária e até mesmo orgânica do organismo, dos organismos animais. Podemos observar então o ar alimentando o fogo estimulando a água ou esquentando a água, se assim vocês preferirem, e por fim a água que fertiliza a terra. Então, o processo está aí. E aí a água volatiza e cria, né, de novo o processo. Volatização, evaporização, ar. A precipitação de águas, água de novo. Que precipitado ao solo, encontro de novo com o processo de fertilização da terra. Certo? Isso é mais bem explicado e bem detalhado no nosso curso Tarô. Se você tem interesse de aprender o Tarô de uma maneira profunda, eficiente, com um viés terapêutico, sério, tirando essas bobagens, essas tolices do pensamento infanto-juvenil e focar no que realmente interessa, no fator simbólico, mitológico, místico e dialético do tarô, podem nos procurar, que vocês vão gostar muito do nosso trabalho e da transformação que você vai conseguir fazer na própria vida. Então, dando sequência, nós temos aqui o naipe de ouros. E aí nós temos o naipe de ouros representado como uma semente. Vocês já devem ter visto que algumas plantas tem um tipo de semente que ela tem uma membrana, que é uma membrana que permite que ela possa criar um movimento circular no ar, como se fosse uma hélice, como se fosse um helicóptero de uma hélice só. Então ela solta da copa da árvore, geralmente são árvores frondosas, altas, e ela sai circulando no ar para ela ser lançada longe da árvore matriz, da árvore mãe dela, para que ela possa ter uma vida mais distante. Então é o caso dessa semente. Olha só que jogada muito interessante. Então é essa questão de você preservar o que você às vezes herdou, mas não ficar estagnado, parado com aquilo que é sua raiz familiar, a sua raiz enquanto crescimento de uma família, sua árvore genealógica criou, mas você dá sequência a isso, criar sua própria raiz, dando sequência a uma nova árvore num ambiente diferente. É muito comum a gente ver pessoas que herdam, conservam as coisas dos seus pais, dos seus avós, mas de repente perde tudo ou se livra daquilo tudo. Não dá uma amplitude, não sabe lidar, administrar essas coisas. Então essa carta vem para dizer isso. Saiba administrar as coisas que você herdou, saiba administrar o seu próprio corpo, saiba administrar as coisas que estão no mundo,
que não são para nos subjugar, e sim para que a gente possa ter uma relação digna com elas, delas nos servir, sem que nos tornemos escravos das coisas. Aqui nós temos o 2 de ouros, num processo de equilíbrio, onde a gente vê um cipó criando uma lemniscata, que é esse processo retroalimentador, contínuo, constante, de energia infinita. Esse processo de retroalimentação, que para nós, em alguns aspectos, em algumas leituras, pode dizer de o feedback. Quando a gente tenta conciliar duas coisas e a gente precisa de um feedback, a gente precisa realmente ter aquele retorno, perceber se está tendo retorno ou se realmente não estiver tendo retorno, se o feedback não for legal, a gente para de lidar com a outra questão que a gente estava conciliando concomitantemente, juntamente. Não adianta trabalhar em dois ambientes ou ter duas coisas em lugares diferentes onde você não cuida direito nem de uma nem de outra. Não é sábio da nossa parte. Aqui nós temos o 3 de ouros. Olha as raízes, que é o sistema que nós chamamos de sistema reticular. É o sistema de integração, é a forma que as árvores podem comunicar-se umas com as outras. Isso é provado até mesmo cientificamente, que já era falado há milênios por meio das escolas esotéricas. Hoje já é provado cientificamente que elas funcionam como sinapses, criando suas relações e suas interações de comunicação. Então, quando uma árvore precisa de determinados nutrientes ou precisa de mais água, a árvore do lado, se ela já estiver bem nutrida nesses aspectos, com relação à água, etc., ela cede o dela para outra. Porque as árvores, as plantas, geralmente elas têm uma propriedade do fluxo de massa. O fluxo de massa é uma espécie de sucção, a capacidade de apreender os líquidos que estão um pouco longe da própria final do sistema reticular, da sua própria raiz. E elas cedem, elas se ajudam como uma grande comunidade. E essas raízes, quando é numa floresta, é como se fosse um cérebro, é uma conexão. Isso foi muito bem mostrado, até mesmo no cinema, através do filme Avatar. Aqui nós percebemos o 3 de ouros e essa interação de 3 tipos de moedas diferentes. Aqui uma estrela maior, uma estrela menor e aqui uma estrela sem coloração no meio. E essa capacidade de unir diferenças e de comunicar de forma clara, às vezes de saber conjugar as coisas, saber arquitetar bem os seus planos para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Isso faz parte do processo criativo, mas da sua abertura também para a comunicação. Você ajuda e é ajudado. Então, essa cooperação mútua. Aqui nós vemos o 4 de ouros, e aí o 4 de ouros já é bem exótico. Vocês percebem que tem uma espécie de pinho, e ele não é pinho o nome, me foge o nome agora específico, mas é aquele fruto que não é bem um fruto, tem um nome específico técnico para isso, pinha. Então, às vezes a pinha ela pode ser usada por nós humanos, e vocês já devem ter visto que essa pinha, quando nós mergulhamos ela na água, ela se fecha toda. Quando você tira ela da água e deixa ela no relento, ela se abre toda. Então é esse processo do próprio 4 de ouros, de se fechar e se abrir. Aí se abre para poder acumular e ter mais,
e se fecha de novo porque tem medo de perder aquilo que conseguiu, que conquistou. Por mérito ou por presente ou por ganho de doação, quer que seja. Esse processo de apego e dificuldade de lidar é o Sovina. Aqui nós temos os 5 de ouros caminhando para uma espécie de... parece um tótem. É um lobo solitário. Já percebeu que tem pessoas que moram na mesma casa, mas se sentem sós? É uma família disfuncional, como é chamado na psicologia. Aqui nós vemos os 6 de ouros. E aí a necessidade de escolher em qual ninho você vai colocar a tua riqueza. Em qual ninho você vai depositar os seus recursos. Um realmente precisa, o outro parece que precisa, mas não precisa. Então saiba dosar suas finanças, não seja exageradamente generoso, mas também não utilize o dinheiro, os seus recursos, seus valores, sejam eles quaisquer que sejam, eles, quando eu digo quaisquer que sejam, se são os superlativos, são os valores da alma, ou seus valores morais, dentro das suas atitudes, que se consubstanciam em ações, em comportamento, ou até mesmo os seus recursos financeiros, certo? Então, nesse sentido, é saber dosar e analisa bem para quem você tem que estender um auxílio e para quem você não tem. E saiba que isso não pode ser moeda de troca para você receber elogios e ser rendido por vários agradecimentos. Faça de forma desinteressada, pratique o altruísmo, porque isso faz bem para a alma, faz bem para o espírito, faz bem para a sua saúde como um todo. Mas faça isso de forma desinteressada, de forma genuína. Aqui nós temos os 7 de ouros, e aí os 7 de ouros nós temos aqui uma fruta e aqui várias moedas surgindo, quase que brotando dela mesma. É a carta que lida com as questões do tempo. Aqui nós temos o 8 de ouros, e aí o trabalho organizado, concatenado de uma sociedade rígida, uma sociedade que tem um padrão repetitivo de funcionamento. E aí é o trabalho, muitas das vezes aquele trabalho que nós somos muito bons, que é consagrado, mas que é repetitivo, é enfadonho, é a rotina. Então, muitas das vezes, o mais importante não é não ter rotina. As pessoas se enganam. Minha rotina, eu detesto rotina. Segunda-feira, para mim, é o pior dia da semana. Que nada, gente. Se não fosse a segunda, o primeiro dia, seria a terça. Então, todos os dias são bons. Todos os dias são dias para a gente progredir. São dias que a gente pode nos aperfeiçoar, que a gente pode ceder das nossas capacidades para o mundo, para que a gente possa colaborar com o todo. Todavia, se você se sente numa rotina que é enfadonha, que é chata, mude a rotina, mas é necessário ter uma rotina. Então, recicle as suas funções. Se o trabalho não está legal, vai pensando em outro trabalho para você fazer, e assim que você começar a se sentir seguro nesse trabalho, você abandona o outro, mas é preciso ter trabalho. Trabalho é uma lei universal. Seja ele um trabalho remunerado ou não, mas trabalho, sempre. Aqui nós temos o 9 de ouros e um pinheirinho, igual aqueles pinheirinhos de Natal.
aqui a topiaria, ou seja, os desenhos, a arte de desenhar formas em plantas que permitem a topiaria, ou seja, quando a gente fala que as plantas têm um potencial plástico, ou seja, não é que elas são feitas de plástico, elas têm um potencial plástico, igual das artes plásticas, ou seja, de ser manuseado, transformado, moldado, igual uma escultura. Então aqui acontece com ela, com esse pinheirinho, com essa árvore. E aqui são várias moedas ornando esse vaso. Então quando nós temos esse pinheirinho no jardim, e aqui são portas que se abrem. Então você permite que as pessoas possam experimentar do seu sucesso também. É aquela pessoa que é bem vista e bem-quista, por mérito, é claro, mas que tem que saber lidar com essas honrarias, com esse prestígio, da melhor maneira possível. Não se envaidecendo, mas sabendo levar em consideração os bons ventos, digamos assim, o bom momento. Aqui agora nós temos o 10 de pentáculos, o 10 de ouros. Então aqui nós temos uma árvore frondosa, forte, então uma árvore com um tronco grosso, e esse tronco grosso evidencia os anos que ela conseguiu conservar-se no meio da sua família de árvores. É uma dentre várias árvores. Cada árvore é um monumento, um testemunho da memória da floresta em que ela está. Então, é essa capacidade que nós temos de testemunhar o trabalho, esse exercício, essa necessidade de conservar a coesão da família, a prosperidade e a continuação sobremaneira da nossa família, da nossa árvore. Aqui nós temos o pajem, então a criança, o Children of Pentacles. Então, aqui é um ursinho, um filhote, até bonito, é legal de se ver, parece até um ursinho de pelúcia. E brincando com a moeda, veja só, é a descoberta, o processo nosso da descoberta, é quando nós estamos descobrindo o mundo, lidando melhor, adquirindo responsabilidades, mesmo que ainda pequenas responsabilidades. Aqui é o Explorer, ou seja, o explorador, o cavaleiro, já fase adolescente para adulto, e andando, caminhando ali, meio devagar, meio preguiçoso, aparenta ser seguro, mas às vezes é uma falta de audácia em explorar com mais eficiência, com mais dinamismo. Mas é uma carta que quando sai para uma pessoa diz que às vezes a pessoa está com dificuldade de lidar com a nova situação ou de se aventurar numa situação que a pessoa não se sente muito confortável, mas que cada passo que é dado é um passo bem dado, é um passo firme, forte. Precisa se sentir segura para continuar andando. E aí a gente pode conversar com a pessoa durante a leitura para entender, junto com o significado das outras cartas que vão aparecer, para justificar por que saiu essa carta. Se está andando devagar porque realmente está buscando uma segurança, ou por medo, ou por outra questão qualquer. E aí nós vamos conversando com a pessoa vai entendendo o processo dela, o que ela precisa interiorizar para exteriorizar, e aí as coisas vão caminhando, ela começa a endireitar a vida dela. Aqui nós temos, por fim, a rainha novamente, imponente, só que essa rainha está bem tranquila, ela está bem segura, digamos assim, mas, de um certo modo, meditando e analisando se realmente, se ela aventurar para dentro da floresta, se esse é o momento adequado ou se ela se dá por
quando a pessoa se sente assim contentada com o que já tem. Mas é sempre válido lembrar que o urso é um animal que hiberna. Então é do instinto aproveitar os momentos em que a mata está sem neve, que o ambiente não está frio, para poder fazer a caça, para poder ter a sua bonança e ter os seus recursos no momento de hibernação, onde a caça no inverno é mais difícil e eles passam muito tempo dormindo. Por fim, o urso de pé é o rei. Então ali existe uma espécie de montanha com gelo, já demonstrando o que eu tinha dito na carta anterior. O gelo já se aproxima, já começa a haver um processo de transição de um período seco para um período úmido de neve. E aqui já se percebe a necessidade de fazer algo e começar a se organizar melhor. Então, é o prevenido, digamos assim. Bem, gente, é claro que aqui nós falamos deste tarô fantástico, mas muitas coisas ainda poderiam ser faladas. Então, se você gostou e quer saber mais, comente aí, fale conosco, que na medida do possível nós vamos atendendo a necessidade de vocês. É um prazer sempre e podem entrar em contato para leituras comigo ou com a Raquel. Leitura seja online, nós atendemos todo o Brasil e até fora, ou presencial se vocês quiserem nos visitar aqui na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Muito obrigado, até a próxima, gente. Tchau.